Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. I have a bomb. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Júlio Criminal, aqui do Apenas um Podcast. Pra você que não sabe o que está acontecendo, talvez você chegou nesse episódio e não sabe o que está acontecendo, é que nesse mês, né, por ser aniversário meu e do Thiago, a gente tá fazendo um episódio novo toda semana. E o episódio de hoje é sobre o caso de B. Cooper, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pra quem não conhece esse caso e pra quem já conhece, vocês vão ter informações ainda maiores no vídeo de hoje. Gente, eu já tô com a cabeça que eu vou fazer canal no YouTube, eu já tô me treinando, né, Thiago? É que agora ela quer expandir a corporação Lady, né? Ela quer agora Exatamente. dominar o mundo e agora partiu pro YouTube. Sim, a meta é sair até no máximo a primeira semana de agosto, né? Então, gente, eu já tô treinando, desculpa aí, né? Mas o episódio de hoje do podcast vai ter bem completo sobre D.B. Cooper. Esperamos que vocês gostem e não esqueçam, né, gente? Por favor, sigam a gente nas outras redes sociais. A gente tá programando alguns posts diferentes lá, a gente faz alguns conteúdos extras lá no Instagram, além de dar aquela moral pra nós, né? Estamos quase chegando a 1.000 seguidores na nossa página, né? Sempre bom, é isso, dá um biscoitinho pra gente e a gente fica feliz. Posta nos stories e marca a gente sempre reposta todos eles, a gente conversa com todo mundo que manda mensagem, mandem mensagens lá. Exatamente, mande mensagem, eu adoro conversar com as pessoas, é bem divertido. Hoje, inclusive, veio uma menina pedir pra gente falar sobre aquele caso do escoteiro que foi reaberto, né, Marisa? Foi. E eu falei pra ela, tipo, eu acho legal, só que esses tipos de casos que são reabertos eu acho um pouco complicado de tratar real time, porque tem famílias envolvidas, tem investigação que voltam, teorias. Porque esses casos são reabertos, assim, se a gente fizer o podcast agora vai ficar datado muito rápido. Então a gente espera dar uma segurada, assim, e sair os últimos pingos nos is, que tem, no caso de hoje não vai ter pingos nos is, mas aconteceu há tanto tempo atrás que nós vamos falar dele hoje, né, pra gente ter certeza que a gente vai pegar o máximo de informações possíveis, porque é isso que eu e o Thiago a gente gosta de fazer, né? Exatamente. A gente quer até o tipo sanguíneo da pessoa, se a gente achar, a gente vai falar. Fazer um mapa astral e tal, ver se... eu sempre julgo os signos dos serial killers, eu julgo. Não, eu tô falando sério. Não, inclusive, informação desnecessária. Mas eu vi um estudo que fizeram pra descobrir qual que era o signo mais recorrente nos serial killers. Os estudos que eles faziam antes, pegavam só os serial killers mais famosos, mas dessa vez eles pegaram, assim, o máximo possível e foi peixes. Esses piscianos sempre mais calmos e calculistas e é muito difícil. E em segundo lugar ficou Sagitário, né? E entre os serial killers mais famosos, o Sagitário vence, né? Ted Bundy, Ed Kemper, vocês podem ver a galera lá que nasce em novembro, tá sempre aqui. Já reparou nisso? Que é sempre novembro? Oxe, minha filha vai nascer em novembro, hein? Não, também você vai dar uma criação boa pra ela, né? Isso eu tenho certeza. Isso vai ser a grande diferença. Esse vai ser o diferencial aí que a gente não vê nos casos que a gente conta, né? Mas como a gente disse antes, você seguir a gente lá no Instagram é uma das formas que você pode ajudar a gente. Mas nesse mês a gente tá fazendo uma outra forma de ajuda que é através do Pix, né, gente? Vocês podem mandar um Pix pra gente de qualquer valor. Inclusive já tivemos algumas pessoas que mandaram pra gente, a gente vai agradecer daqui a pouquinho. E assim, gente, quando eu falo qualquer valor, é literalmente qualquer valor. A gente tá mendigando mesmo. Qualquer 30 centavos tá ajudando. Olha, eu quero ser bem sincero com vocês. Fazer podcast é uma coisa legal, mas como eu venho frisando, é uma coisa que tem custos. Então, se você puder ajudar, o que você puder ajudar vai ser muito bom pra gente. Sim. O Túlio agradece, né, editor? Você agradece ganhar o dinheirinho. A gente sabe que vocês gostam da edição dele. Sim, a gente pode manter a qualidade e dormir tranquilo que vai ser bem editado esse podcast. Tanto que, às vezes, eu só chego e o Túlio fala, mas de qual forma você quer? Eu falei, Túlio,
você sabe o que faz. Vai lá, cara, se consagra. Então, né, se vocês querem mandar um pix, é pra mandar no nosso e-mail, que é contato@apenas-um-podcast, tudo juntinho, tá? contato@apenas-um-podcast@gmail.com. A gente quer agradecer a Jéssica Gomes da Costa, que enviou um pix pra gente e mandou uma mensagenzinha dizendo: adoro o trabalho de vocês, obrigada por serem incríveis, mas quem é incrível é você, Jéssica. Muito obrigado. E a outra pessoa que a gente quer agradecer é a Andressa Andrade Tobias, muito obrigada também. E, né, como vocês sabem, a gente tem o Apoia-se também, né, todas as informações de como vocês podem ajudar a gente através do Apoia-se estão lá na nossa página do Instagram, que daí seria um valorzinho a partir de R$2 que vocês podem ajudar a gente todos os meses. E assim, esse valorzinho de R$2, mas tem vários benefícios, dependendo do valor, a menção do nome de vocês aqui no podcast, grupo com os moderadores, como é que fala? Os apoiadores, também tem sorteios, tem um monte de coisa lá. Dá uma olhada lá no nosso destaque que tá lá no Instagram, que tem todos os benefícios de você ajudar a gente nesse projeto louco chamado Apenas um Podcast, certo? Certo, e por último e não menos importante, você pode nos seguir no Spotify, no seu agregador preferido. Se você tá na Apple Podcast, não esquece de dar 5 estrelas, isso ajuda pra caramba a divulgação. E outra coisa que você pode fazer é divulgar pro seu amigo, porque a melhor coisa é divulgar pro amigo, sabe? Você já sabe que aquele amigo gosta daquele tipo de coisa, sabe aquele seu brother de caso criminal? Você vai lá e se discutem sobre o podcast. Não é bom, Marisa, falar sobre o podcast? Tem nada mais gostoso do que fofoca com amigos, é isso que eu acho, e fofoca criminal sempre é bem-vinda. Exatamente. E também gostaríamos de agradecer a Isabela, que a gente teve o último episódio, né? Que a gente falou sobre Mindhunter, foi muito legal, foi muito divertido e a gente talvez traga novidades por aí, né, Marisa? Sim, vai ter mais coisas em breve, fiquem atentos. Então bora ir pro caso, Marisa? Bora! When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. Então a gente vai falar sobre o D.B. Cooper, um caso que é o único caso não solucionado de sequestro aéreo. Então a coisa já começa meio sinistra, né, Marisa? Tipo, o único caso não solucionado nos Estados Unidos de sequestro de avião. Então vamos lá. E como é que se dá esse sequestro? No dia 24 de novembro de 1971, às vésperas da Ação de Graça, que é um feriado bem importante nos Estados Unidos, no aeroporto de Portland, no Oregon, um homem de mais ou menos uns 40 anos, bem vestido, terno escuro, mocassim, e ele leva uma pasta preta. Ele se aproxima do balcão da Northwest Oriental Airlines e ele comprou a passagem em dinheiro e era para o voo 305, que era para Seattle. Ele se apresenta com o nome de Dan Cooper e aí a gente já começa as primeiras curiosidades do caso. Porque ele se apresentou como Dan Cooper e ele ficou conhecido como D.B. Cooper. E digamos que na época um jornalista acabou escrevendo errado, tipo, sabe, máquina de escrever? Ele deu uma teclinha errada, colocou um B a mais e o caso ficou conhecido como D.B. Cooper, não Dan Cooper. Nossa, que cagada! Só um comentário aleatório, nossa! Engraçado! Né? Pior que assim, né, o pessoal fazia curso pra aprender a digitar em máquina de escrever, né? É difícil pra caramba, eu tenho uma aqui, eu não consigo mexer. Eu também tenho a minha Olivetti Tropical aqui, realmente é difícil. Isso é bem inusitado, porque, tipo, esse B não existia. Tipo, depois a gente vai até ver que um negócio em quadrinhos, uma conspiração muito louca, né, Marisa? A gente que gosta de conspiração. E é por isso que é D.B. Cooper, mas ele se intitula Dan Cooper. Então já começamos uma diferença aqui. Então lá ele compra uma passagem aérea por $20 e o voo é às 15 horas. E esse voo é feito num Boeing 727 da companhia Northwest. E esse voo basicamente dura de Portland a Seattle, dura 50 minutos. É uma coisa meio Curitiba-São Paulo, Rio-São Paulo. Uma coisa meio rápida, assim, nada muito demorado. E é uma ponte aérea que é bem importante, que são as duas maiores cidades do noroeste dos Estados Unidos. Então o voo era o 305, né, que nem a gente disse antes, da Northwest Airlines, né, ele tava indo pra Seattle, e era no Boeing 727, né, bem conhecido, acho que vocês já devem ter ouvido várias vezes, Boeing 727, e ele decolou às 4 horas e 35 minutos da tarde, né, o voo ao todo tinha 36 passageiros,
contando com a equipe que trabalhava lá. E assim, essa parte foi uma das coisas assim, que a gente achou que tava meio diferente, né? Porque alguns locais dizem que D.B. Cooper, ele sentou, pediu uma bebida e ficou esperando o pouso entrar em decolagem, pra em seguida ele colocar um bilhete dentro do bolso da aeromoça Florence Shafter, né? Alguns sites vocês podem procurar e você vai achar que vai falar que assim que ele entrou dentro do avião ele fez isso, porém eu e o Thiago a gente acredita que pela lógica ele tem esperado o voo decolar, né? Porque assim ele teria menos chances de ser preso ou de coisas darem errado, né? Acontece que essa aeromoça Florence Schaffner, ela não dá muita bola. E por que ela não dá muita bola assim pro cara, Marisa? Ela trabalhava como aeromoça, então ela estava acostumada a receber diversas cantadas, então ela achou que aquele bilhete fosse mais uma dessas cantadas, né? Porém, né, o Jim, bem calmo, com uma voz bem baixa, disse: é melhor você ler essa nota agora, eu tenho uma bomba, né? Imagino que a coitada, a gente pensou, putz, era só mais um dia de um trabalho e olha só o que está acontecendo, né? Bom, além disso, né, de acordo com o que se sabe, ele abriu a pasta, né, tipo a bolsa que ele estava carregando junto com ele, e mostrou pra aeromoça parcialmente, assim, ela não conseguiu ver tudo que estava lá dentro, mas de acordo com o que ela disse depois, né, eram 8 bastões que estavam ligados por fios e parecia que tinha uma bateria ali, ou seja, se você visse, você ia achar que realmente era uma bomba. Então ela foi até a cabine dos pilotos e mostrou o bilhete pra eles, né, que tava dizendo: vocês estão sendo sequestrados, nada de bobagens, eu quero $200 mil numa mochila e 4 paraquedas. E esses paraquedas, para quem faz paraquedismo, são 2 paraquedas principais e 2 paraquedas de emergência. Eu não sou muito em paraquedismo, mas pelo que eu entendi, são 2 pares, então. Porque, tipo, sempre um paraquedas tem o paraquedas, a parte principal, e se der ruim, você aciona o de emergência. Então, seriam 2 paraquedas. E para que isso? Vamos já começar nos aspectos de racionalizar por que desse caso, sabe? Por que dele pedir 2 paraquedas, por que disso, por que daquilo. Porque, assim, o FBI ele podia ser bem legal e entregar um paraquedas rasgado. Só que assim, ele pedindo 2 pares de paraquedas, ele fez meio que o FBI entender que tipo, beleza, se ele levar um tripulante ou um passageiro, a gente tá ferrado, então bora entregar um paraquedas bom e funcionando. Exatamente, né? Porque com certeza ele fez isso propositalmente. Sim, a gente vai até falar como esse caso é muito pensado, né, Marisa? Como Sim. Tem muitas coisas que você fica tipo, ok, esse cara pensou sobre isso. Semana passada, não na semana passada, na outra, a gente fez um episódio de Columbine e a gente falou, né? Os caras pensaram em tudo, né? Se vocês não viram o nosso episódio de Columbine, vão lá ver que esse episódio ficou ótimo, foi um dos meus favoritos. E a gente falou, né? Que ainda bem que no caso de Columbine, a metade das coisas que eles pensaram não deram certo, mas agora no caso do D.B. Cooper foi bem ao contrário, né? Exatamente, tudo que ele planejou deu certo e as coisas que o FBI tentou fazer não deu muito boa. Então daí outras coisas que ele pediu foram que as notas de $20 não deveriam ser marcadas de jeito nenhum, porque ele ia tipo verificar as notas, ver que elas estavam marcadas e não ia dar prosseguimento para aquilo tudo, e ele estava com 36 passageiros fora a comitiva de bordo do voo. Então os demais passageiros não sabiam o que estava acontecendo no meio desse tempo. Os pilotos acionaram a torre de controle, avisaram sobre o sequestro e o pedido de Dan, e aí isso chegou para o FBI, obviamente, para as autoridades locais e para o presidente da Northwest, que autorizou o pagamento do resgate que ele estava pedindo e que ele liberaria o Dan como contraproposta, tipo, eles iam entregar o dinheiro e os paraquedas e ele ia devolver os passageiros, só ia ficar com a equipe de bordo, algumas pessoas da equipe de bordo. Então, de fato, isso aconteceu. O avião ficou sobrevoando o aeroporto por algum tempo, enquanto as condições do Dan não eram cumpridas, né? Quando o sequestrador ainda não estava pronto as condições que ele queria. Quando estava pronto, eles desceram, entregaram o dinheiro, os paraquedas para ele, e ele entregou as pessoas e disse que foi uma coisa meio estranha, digamos assim. E vamos a outros fatos curiosos desse caso. O que aconteceu? Ele esperou chegarem o dinheiro e as malas e pediu para que todos os tripulantes se alimentassem. Então, tipo, a equipe de bordo, ele falou, tipo, alimenta todo mundo aí, todo mundo vai comer, todo mundo fica tranquilo e pronto. Ele deixou meio entreaberto as janelas para que nenhum franco-atirador visse ele e atirasse nele. Obviamente, ele também não era burro, ele sabia que o FBI ia estar atrás, afinal, foi sequestrado um avião 727, que pra época devia ser um avião bem grande. Eu não sou muito especialista em avião, mas acredito que seja. 36 pessoas dentro, né? Crianças, todo mundo, né? Exato.
Exatamente. E o que mais chamou a atenção é que ele quis pagar pela comida dele, ele quis pagar pelo bourbon que ele estava tomando, Marisa. Olha que ser humano decente. Acessível, né? Fada acessível, humilde, né? Pediu $200 mil só que ele pediu, gente. Assim, nos anos 70, 60, não era nada, né? Tipo, comparado a pedir 1 milhão por aí. Basiquinho, assim. Que eu não ia querer 1 milhão, assim. Acho pouco. Que é pagar um bourbon, não é mesmo? Exatamente. Ele olhou e falou assim, vamos dar um pouco do dinheiro que a própria companhia tá pagando, então é isso, né? Exatamente, né? E vale lembrar, né, que quando a galera desceu do avião e tal, pousou em Seattle, eles nem se tocaram do que tava acontecendo, né? Eles meio que sabiam, tipo assim, mas não eles tinha sabiam... noção, assim, que eles participaram, tipo assim, de um sequestro, assim, que ia ficar tão conhecido, assim, tipo, acho que só foram perceber isso, tipo, depois, assim, deve ter sido louco, né? As vó contando pros netos, eu tava lá. Não sei se foram os únicos, mas os que mais foram ativamente interrogados pela polícia foi a equipe de bordo, na real, o passageiro, o copiloto, Sim. a aeromoça, eles que foram mais entrevistados e até pela imprensa. Então, basicamente, o que o D.B. Cooper queria? Ele queria dinheiro, 4 paraquedas e um avião abastecido, porque ele queria ir pro México. E o piloto falou, amigo, esse avião não é tão grande assim, não tem tanta gasolina. Aí eles abasteceram e o avião ia partir. O avião foi partido com 5 pessoas. O piloto, o copiloto, o engenheiro de voo, a aeromoça Tina McClough e o sequestrador. Então eles saíram e o D.B. Cooper ele pediu algumas condições para o piloto. Quais seriam essas? Uma das características do Boeing 727 é que ele tem um tipo de escada na parte traseira que abre para a porta, porque aí ele podia realizar o salto dele de paraquedas. Então ele pediu para que o avião sempre ficasse a 10 mil pés, que é mais ou menos 304 metros de altura. Ele pediu para que o avião andasse numa velocidade de até 300 km por hora. Ele fez um pedido bem específico que era deixar os flaps, que é basicamente aquela hora quando você faz a desaceleração, quando você anda de avião, na hora que você pousou aquela asa ela vai descer. Eu acredito que são os flaps. E ele pediu para ficar 15 graus, porque a 15 graus ele sabia que aquele avião, o 727, ele não ia passar de 320 km. Aí ele ia poder conseguir fazer o salto. E outra coisa, que a cabine não fosse pressurizada, para que ele pudesse pegar, abrir a porta de trás e pular. Então, eles tinham todas essas condições. E, Marisa, isso vou te dizer, o FBI, ele acha que isso é uma coisa pensada ou não pensada? Gente, a gente tava até discutindo sobre isso antes de começar a gravar esse episódio, né? O FBI fala, não, gente, sério, se vocês forem procurar. Ele era inexperiente, ele não sabia o que tava fazendo. Eu pergunto pra vocês acham que o cara que pensou tudo nisso não sabia o que tava fazendo? E outra coisa, se eu não me engano, ele disse que ele tinha um altímetro de pulso que, tipo, não adianta o piloto tentar me enrolar, não, que eu tenho altímetro aqui, meu amigo, eu sei em quantos mil pés você tá, se você tiver num diferente, eu detono essa bomba aqui, amiguinho. Dá pra claramente ver que ele planejou muito, muito cada detalhe daquilo, e ele pediu, a carta que ele entregou pra aeromoça, ele pediu de volta e etc. Então, várias coisas foram estudadas nesse caso. Sim, dá pra perceber muito isso nesse caso, assim, que foi tudo muito, como é que é, frio e calculista, foi tudo muito bem pensado. Sim, e uma pessoa que sabia do que estava fazendo. O FBI se defende dizendo que ele era inexperiente, que ele perguntou várias vezes sobre algumas coisas da escada da porta, na parte de trás. Mas é isso, gente, tipo, ele perguntou algumas instruções da escada da porta, não quer dizer que o cara é inexperiente, tá ligado? Quer dizer que ele quer saber mais informações para o plano dele dar certo, né? Então, eles pegam e meio que o FBI tá pasmo, sabe? O FBI, polícia, todo mundo tá pasmo. Porque, tipo, o cara sequestrou o avião, ele fez as exigências, ele teve todas as exigências cumpridas e ele voou. Decolou de novo e vai rumo ao México. E pelo que eu sei, eles não sabem exatamente quando que ele pulou, você sabe que ele pulou, né? Sim, uma das coisas estranhas nesse caso é o seguinte, chega uma hora que ele manda toda a tripulação ir pra parte do piloto. Então eles ficam naquela cabine e meio que, tipo, eles não sabem o que ele vai fazer. O comissário pergunta, você quer alguma coisa? Ele diz, não quero.
tipo, beleza, desliga. E eles ficam meio que lá pilotando, até que, tipo, uma hora eles veem um arrasto do avião, eles veem que o avião meio que sai do curso, eles veem que a porta foi aberta. E é isso, eles ficam um tempo, tentam contato várias e várias vezes com o sequestrador e vê que ele já não tá mais lá, eles descem e aí tem-se o caso. Quem foi esse cara? Como ele conseguiu? Ele conseguiu pular? Várias pessoas dizem que ele não conseguiu porque as condições eram meio ruins. Ele pulou numa área meio arborizada entre Seattle e Reno. Então, tipo, eles não sabem se deu certo, fica aquela dúvida. Mas é isso, gente. Será que ele conseguiu? Será que ele não conseguiu? E aí fica, tipo, essa questão. Esse sequestro deu início a uma das maiores caçadas já feitas pelas autoridades lá nos Estados Unidos, né? Eles continuaram investigando isso por muito tempo, assim, até mais ou menos 2016 eles tentaram e, assim, eles não conseguiram descobrir grandes coisas. O que eles descobriram, assim que eles conseguiram encontrar, a gente vai dar mais detalhes agora. E, né, a gente vai trazer algumas teorias, algumas conspirações também do que aconteceu com o Dean Cooper, né? Vamos lá, então. Foi uma das caçadas mais longas já feitas pelos Estados Unidos. Vamos pensar, gente, isso foi em 71 e lá em 2016 que isso vai acabar. Então foram vários anos, passou um monte de policial se frustrou, porque tipo, o caso não era fácil. O retrato falado que eles tinham, gente, ficou, muito tempo rodando e nada acontecia, sabe? Ninguém tinha pista, eles não achavam o dinheiro e aí começou. Lembra que eu falei que o FBI, ele pediu para o FBI em notas não marcadas? O FBI não foi bobo nem nada, meio que fez uma sequência lá que eles saberiam dizer se esse dinheiro caísse em casas de apostas, em alguns lugares, eles saberiam dizer qual era o dinheiro, porque eles devem ter colocado alguma lógica nas notas que eles colocaram, eles saberiam identificar a nota. Tanto que eles identificaram, não, Marisa? As notas quando foi achado. E como é que foi isso? Tanto que eles conseguem encontrar algumas das notas, a gente já vai chegar lá, só que antes, né, a gente vai mencionar sobre o que foi encontrado no avião, né? Foi encontrado 2 paraquedas, uma gravata e 66 impressões digitais de pessoas não identificadas, ou seja, não levou a lugar nenhum, era um avião, como a gente disse, 36 passageiros, ou seja, tinha impressão digital pra tudo quanto é lugar, não tinha como adivinhar, tipo, qual que era dele, né? Não tinha como saber isso. As principais testemunhas foram principalmente as aeromoças, né, que viram o rosto dele, e todas elas descreveram ele como um homem de provável boa formação, gentil e extremamente calmo. E de acordo com as aeromoças, elas tiveram a impressão de que ele sim sabia exatamente o que estava fazendo, né? E através desses depoimentos que eles fizeram um retrato falado, né, que provavelmente vai ser a capa desse podcast, então vocês estão olhando aí. E como o Thiago disse, eles foram espalhados por todo o país, né? E foi só em fevereiro de 1978 que a gente teve uma pistinha do que aconteceu. Após 7 anos do sequestro, um caçador lhe encontrou perto de uma pequena estrada na floresta uma rota de voo, uma nova instrução sobre como baixar a escada da porta de um Boeing 727. Então lembra que eu falei que ele pediu instruções para como baixar a escada da porta? Provavelmente ele levou isso com ele e acharam isso 7 anos depois numa estrada tipo próxima aonde ele possivelmente tinha parado. Então aí já começa uma pequena pista, sabe? Porque tipo, esse caso é aquele caso que ele é aquele caso longo, ele vai te dando, sabe, pistas aos poucos, e você fica tipo, sempre querendo saber. Parece que esse caso, sabe aqueles casos que se retroalimentam, Marisa? Sempre tem uma coisinha a mais. Você nunca vai saber quem é, mas ele sempre fica te dando uma coisinha a mais, uma coisa a mais. Só dá um gostinho. Ele dá um gostinho. E lá em 1988, o que aconteceu, Marisa? Um menino de 8 anos, gente, coitado, você tá comendo terra, eu nunca ia prestar atenção nisso. Ele tava nas margens de um rio quando ele encontrou 3 pacotes com dinheiro. 2 desses pacotes continham 100 cédulas de $20. E um desses pacotes, o terceiro, né, tinha 90 cédulas. E as notas estavam bastante desgastadas. Acredito que ele só devolveu por causa disso, né? Que se tivesse inteiro, não teria devolvido, não. E eles conseguiram identificar
identificar que essas notas eram do D.B. Cooper, né? Por isso que a gente diz que o FBI deve ter feito algum esquema pra conseguir fazer essa identificação, né? Provavelmente eles botaram algum número de série, tipo alguma sequência de notas teoricamente aleatórias que eles conseguiram identificar, porque eles identificaram, foi aquilo. O menino chegou com essas notas bateram no sistema e eles já sabiam que era do caso do D.B. Cooper. E aí que entra que várias pessoas falam, viu, ele não conseguiu, tava no leito do rio, provavelmente ele caiu, se matou no meio do rio e o dinheiro ficou lá apodrecendo. Só que assim, gente, eu aqui vou ser bem sincero, sou geógrafo, faço continhas de padaria, eu acho que aí deve ter uns $5.800. O cara pediu $200 mil, então ele podia ter jogado, tipo, uma parte do dinheiro pra, tipo, vai que encontram, tá ligado? Vai que encontram no meio do mato. Pra despistar, eu pensei a mesma coisa. Quando eu vi isso daqui, eu falei, cara, isso daqui ele, tipo, jogou uma grana aí, perdeu um pouco e ficou com o resto. Porque, tipo, gente, é 5.800, ele pediu $200 mil. Então, pra mim, isso era meio que uma despistada. E aí, em 2000, o FBI, ele revelou que encontrou vestígios de DNA na gravata. E a gravata era meio que o único instrumento que o FBI tinha para trabalhar de material. Porque as pessoas, querendo ou não, algumas foram diagnosticadas com alguns transtornos pós-traumáticos. Então, tipo, elas não lembravam muito bem da cara do sujeito. Elas, tipo, passaram por um sequestro de um avião. Gente, isso aí, tipo, deve ser muito traumático. Então, essas pessoas meio que já não eram mais a fonte confiável, a memória delas falhava. Então, a gravata era a única coisa que o FBI tinha para se segurar e o material genético deu como inconclusivo. Eles tentaram várias e várias vezes, mas era a única coisa que eles tinham e ainda assim dava inconclusivo. Então era aquilo. A frustração só ia aumentando. Cara, devia ser muito frustrante ser detetive desse caso. Eu tava assistindo o Night Stalker e no Night Stalker você vê como, tipo, detetives malucos que fazem tudo pra conseguir fechar o caso, tá ligado? E deve ser muito frustrante ter um caso que você não consegue fechar. Com certeza, né? Ainda mais assim que era o FBI, né? O FBI tem toda essa reputação, né? Tipo, a melhor polícia do mundo, né? Eles ficam falando essas coisas, né? Então devia ser meio assim frustrante até por causa disso, né? A reputação, né? Sim, é toda essa mística que a gente tem por FBI e que foi muito bem construída, sabe? Tipo, em filmes Fox Mulder, em CSI da vida. Então, vamos lá, né? Eles analisaram mais de 1.000 suspeitos, só que assim, eles viram que nenhum deles era o verdadeiro Jim. Muitas pessoas também confessaram. Nesses casos que não tem solução, a gente sempre tem a pessoa que quer confessar, né? Não sei pra quê. A galera que quer os 15 minutos de fama, né, Marisa? Exatamente. A gente já viu isso no caso do Jack Stripador, que já tem podcast aqui. Quando a gente fizer o do Zodíaco, vocês vão ver que vai ter isso de novo. Então, assim, sempre tem isso, né? Cada um quer a fama que merece, né? Sei lá. Basicamente foi isso, né, que aconteceu no caso, né? Acho que não tem outras grandes informações, né? É isso, gente. O que vocês acham? Mentira, a gente vai trazer a gente vai tentar trazer uma luz no fim do túnel. Sim, a gente vai tentar trazer os principais suspeitos, mas a gente tem que trazer curiosidade, né, Marisa? Porque uma das coisas que mais elogiam o nosso podcast é que a gente traz um monte de curiosidade inútil, é coisa que a gente gosta de fazer, né? Adoramos curiosidades inúteis. Vai acrescentar na vida de vocês? Não vai. Mas a gente vai falar do mesmo jeito. Exatamente. Vai lá. Gente, Marisa, fazendo minha pesquisa sobre esse caso, né? Quando eu leio isso, né? Que Jim Cooper é no nome de uma história em quadrinhos belga que surgiu nos anos 50 sobre um piloto canadense. Então é tipo assim, durante os anos 50, essa HQ foi publicada principalmente na Europa e no Canadá. Essa HQ nunca foi publicada nos Estados Unidos, nunca. E o personagem é um piloto. E em uma das capas, se vocês procurarem Jim Cooper Comic Book no Google, vocês vão ver claramente um maluco pulando um avião de paraquedas. Então, assim, nesse caso eu não acredito que tenha sido coincidência. Sim, quando você me falou isso, eu fui pesquisar e eu achei muito louco. Porque, tipo, é a capa de um maluco pulando de avião, tá ligado? É tipo, é o que aconteceu. E vamos voltar lá na nossa historinha bem no começo. Lembra que eu falei que ele se intitulou como Dan Cooper, não como D.B. Cooper? Então, tá aí, ó, tipo, uma das coisas que ele a gente não sabe se ele se inspirou, se ele não se inspirou, só que aquilo era um quadrinho um pouco famoso, pelo que eu sei, essa editora, ele meio que era a mesma que fazia o Tintin,
Pra quem não conhece, o Tintin é uma HQ belga muito famosa, franco-belga, né? Muito famosa. E esse também era eu acho que era a mesma editora, então também era famosa, só que não era famosa nos Estados Unidos. Depois ficou famosa, ficou meio mítica. E sabe outra coisa que eu achei engraçado? Nesse mesmo dia, 24 de novembro, todo ano tem uma comemoração do dia do D.B. Cooper. Porque assim, gente, vamos lá. O que americano adora? Americano adora tipo aquele Robin Hood, tá ligado? Porque ele não machucou ninguém. Ele literalmente não machucou ninguém. American culture, né? Serial killer, esse tipo de coisa que os Estados Unidos proporciona pra nós, né? Ele fez todos os policiais ficarem putos da cara, então basicamente ele fez entre aspas, governo passar vergonha, e é tipo isso que o americano adora, né? Tipo, comemorar como o Estado foi fracassado. Então, tipo, tem um dia sobre o D.B. Cooper, eu acho que é tipo, nas regiões onde foi perto, eu não sei bem a cidade, mas eu sei que tem um dia dele, e eu acho meio bizarro também, tipo, você comemorar, mas ok, né? Tipo, ele é meio que o Robin Hood dos pobres, assim. Ah, a galera faz o quê? Pula de paraquedas? Mas uma coisa assim, só pra fechar essa parte aí da HQ, né, que me intriga, né? Porque como eu disse antes, né, ela só era publicada na Europa e no Canadá. Então será que o cara nem era americano? É uma possibilidade, mas cara, é que é muito bizarro, né? Você pensa, tipo, o Dan Cooper é o mesmo nome. É aquele lance, né? A gata faz o trocadilho dela, né? Vocês ficam, não, mas essa coisa do Dan Cooper era um quadrinho de poucas coisas. Não, gente, esse quadrinho, ele foi de 1957 a 2010, basicamente. Ele teve um hiato. Sigam a gente lá no Instagram que eu vou postar foto lá da capa das histórias em quadrinho pra vocês verem. Eu vou fazer um post sobre o Jim Cooper, sobre o episódio. Eu vou colocar várias fotos, vou postar foto do Retrato Falado e tal, e das capas das HQs pra vocês verem, tá? Porque aqui no podcast a gente só pode pôr uma imagem, eu vou postar lá pra vocês verem, só pra vocês terem uma noção. Então vejam lá, porque provavelmente já vai estar lá o post. E aí, o que o Dan Cooper fez e que mudou a aviação? Várias coisas na aviação não aconteciam antes dele e começaram a acontecer depois dele. Por quê? Checagem de identidade de quem tá embarcando. Eu acho meio bizarro, né, Marisa? Tipo, não checavam, você só comprava a passagem e ia lá e foda-se. Sim, né? Bem nada a ver, né? 11 de setembro é Jimmy Cooper mudando a história da aviação, né? As pessoas também não podiam fumar a mais a bordo, que era uma coisa que eles faziam. Essa eu não achei meio que uma relação, mas foi uma coisa que foi implementada. Depois ele ganhou um dispositivo com o nome dele, chamava a trava Cooper, que impossibilitava abrir na parte traseira o avião. Tipo, por exemplo, você não consegue mais abrir a parte traseira do avião de dentro do avião para fora. Você só consegue abrir de fora para dentro, basicamente. Para que você não vai conseguir abrir a porta. Então, ou você só vai conseguir abrir a porta da frente, que é a porta que eu acho que tem pressurização. Então, tipo, foi uma coisa que ele mudou e que se chama Trava Cooper. É uma coisa que eu achei meio engraçado, tipo, foi literalmente ele que criou isso, sabe? Ele criou um mecanismo de segurança na aviação. Ou seja, a galera que queria fazer sequestro depois dele não vai dar certo, tá? Porque ele estragou, tanto que muita gente, na real, tentou copiar, né, Thiago? Mas ninguém conseguiu. Teve uns que conseguiram aí, Marisa, que a gente vem. Mas não tão bem assim que nem ele. Não a ponto de conseguir ser indetectável, né? Né? Quem não sabe fazer copia mesmo, né, gente? O cara meio que dificultou aí pra galera que quis tentar fazer depois. E também detector de metal, que é outra coisa que eu acho meio absurda. Podia levar um revólver, ainda mais Estados Unidos, né? Coisa que encontra em cada esquina, né? Como a gente falou lá no caso de Columbine, assistam se vocês não ouçam se vocês não ouviram. E detector de metal parece uma coisa tão natural, sabe? Mas não tinha, sabe? É pra você ver como era o mundo antes dessa internet, né? Era meio caótico. A gente sempre pensa, nossa, essas coisas sempre foram assim. Não, gente, não foi. E se tá assim é porque aconteceu alguma cagada e das grandes. Não, alguém deve ter feito merda, não é? As pessoas não iam acordar conscientes. Alguém teve que quase morrer, aconteceu alguma coisa assim pro pessoal. Não, gente, acho melhor colocar um detector de metal antes da galera pegar um avião.
Exatamente. Bom, agora a gente vai para os principais suspeitos e esse aí eu acho que vai dar uma boa enquete no nosso Instagram, Marisa. Sim! Se vocês acham que é parecido ou não. A gente fez isso com Mindhunter e agora a gente vai fazer com os principais suspeitos do caso de B. Cooper. Vamos fazer assim, vamos fazer uma enquete lá se vocês acham. A gente vai colocar o retrato falado, a foto dos caras, aí vocês votam lá se vocês acham parecido ou não. E no final a gente faz uma enquete pra vocês votarem qual deles você achou mais suspeito, beleza? Beleza, vamos lá. Então a gente tem o primeiro, que é o Richard McCoy Jr. Ao meu ver, ele é um dos principais suspeitos. Por quê? Porque ele sequestrou um avião bem parecido, um Boeing 727-22C, meio que 5 meses depois. Tipo, em abril ele já sequestrou um avião que ia de Nova York a Los Angeles. O caso existia certas semelhanças, tipo, ele sequestrou um 727, ele pulou de paraquedas e ele sobreviveu. Isso é uma das coisas que eu falei pra Marisa e achei meio absurdo, porque, cara, ele tinha o mesmo modus operandi. Tipo, ele sequestrou, pediu dinheiro, tipo, eu acho que ele pediu 500 mil. Ele pediu 500 mil e infelizmente ele só gastou, se eu não me engano, $30, Marisa. Se eu não me engano, foi o que ele teve tempo de gastar. Poxa, deu nem pra ir no cassino lá de Las Vegas, gastar, encher o cu de cachaça, não deu tempo. Não deu, porque o FBI já tava meio que preparado, vacinado, sabe? Já pegou, né? Falamos, né, que ele estragou o peixe dos outros, né? E é isso, então pra mim ele é um dos principais suspeitos, porque tipo, ele tem um modus operandi parecido, ele fez a mesma coisa e conseguiu se safar. Pra mim, Thiago, esse é o principal suspeito. Vamos falar sobre outros dois, só pra dar uma pitadinha. Outro cara foi o Kenneth Christiansen. Ele foi treinado como paraquedista, então já conversamos aí. E além disso, logo depois que o sequestro aconteceu, ele comprou uma casa, né? Então, assim, começamos. Talvez eles tenham investido melhor a grana, né? Porém, o FBI conseguiu comprovar que a compra dessa casa foi feita num pagamento parcelado. E acreditavam que o sequestrador não tinha tantas habilidades quanto o Christian. E aquilo, o FBI tentando falar, tipo, não, ele não era um paraquedista experiente. E vai ver deles ficarem nessa noia que tenha fudido a investigação do caso, né? Exatamente. Nosso terceiro, não terceiro e último, porque tem tipo vários, né? Como a gente falou, são milhares de pessoas que colocaram como suspeito, mas um que também acham que pode ser é o Robert Roxwell, que ele era um piloto aposentado, sem dúvida, ele era um dos que mais parecia, tipo, eles pegaram uma foto dele do exército de 1970, quando ele se alistou, e a foto do D.B. Cooper era muito parecido, de fato, dentre todo mundo era esse que eu achei mais parecido, assim, a constituição do queixo, a constituição da cara, e também ele era do exército, ele era treinado, porém, várias vezes ele foi tratado como suspeito, mas o FBI sempre tentou negar que ele não era o assaltante, que ele não tinha como fazer aquilo, só que assim, ele tinha 2 medalhas, que é tipo uma medalha da aviação, quase igual a medalha púrpura, que é tipo uma honraria muito grande, que era uma medalha que ele era altamente capacitado para fazer vários pulos e saltos. Então, várias vezes tentaram acusar ele, e ele viveu até 2019, ele sempre negou veementemente que ele não era, que ele não estava nem aí. Ele até disse que em 2016, quando reabriram o caso e ele ficou como principal suspeito, ele perdeu o emprego. Nossa. Então, foi tipo, é bem complicado, assim, você pensa nisso, que é um caso que muitas paixões, né, tipo, tem muito policial envolvido, tem muita pessoa envolvida, então, tipo, deve ser muito complicado. E é isso, gente, não temos muito o que falar, são vários suspeitos, a gente trouxe alguns que seriam os principais suspeitos que a gente achou que mais faziam sentido. E aí, o que você acha desse caso? Vamos para os momentos 5 centavos, Marisa? Vamos lá. Momento 5 centavos! 5 centavos. Bom, eu e o Thiago, né, antes da gente começar a gravar, a gente tava discutindo um pouco sobre esse caso, né, o que a gente achava e tal. E eu tenho a impressão, assim, que o FBI não gosta de admitir erros ou admitir, talvez, que uma pessoa, assim, seja tão inteligente, assim, pra cometer um crime perfeito, sabe? Porque eu tava comparando um pouco sobre o posicionamento, assim, que o FBI teve em relação àquele caso da fuga de Alcatraz, que eu tenho certeza que vocês vão querer um dia que a gente faça um episódio sobre isso, né? Porque
na minha opinião, eu acho que os caras lá da fuga de Alcatraz, né, que foi uma prisão nos Estados Unidos, conseguiram fugir. E se vocês entrarem no site do próprio FBI, que o FBI, eles disponibilizam algumas páginas, assim, que eles falam de alguns crimes, assim, que foram muito notórios. Vocês entraram lá e eles falam, não, porque os caras morreram, eles não foram tão inteligentes assim, morreram no mar. Tem alguma prova que eles morreram no mar? Não tem. O FBI, a polícia lá dos Estados Unidos, conseguiu investigar esse caso e descobrir qualquer coisa do paradeiro deles? Não. E eu acho, assim, que simplesmente eles não querem admitir. Eu acho que talvez, principalmente nesse caso do Jim Cooper, é uma coisa que atrapalha a investigação, assim, eu observando. Eu acho que eles ficarem nessa noia, nessa insistência de não, o cara não sabia de nada, talvez tenha deixado o cara fazer o que ele quisesse, daí, né, sumir do mundo mesmo com a grana, e foi isso. Acho que foi um erro, assim, na investigação, na minha opinião. E também, se ele morreu, tipo, a gente nunca vai saber. Eu acho que já deve ter morrido, nesse caso foi tão antigo, e se ele tinha casa de 40 anos, ele já deve ter morrido, né? Então morreu junto com ele, assim, né? Sim, basicamente ele completou 50 anos agora, porque é de 71. Esse caso completou 50 anos há pouco. Exatamente. E pelo que as pessoas dizem, ele tava na casa dos 40 já, né? Então, eu acho que já foi. Vaso ruim não quebra, né, Marisa? Mas... a gente já discutiu isso várias vezes lá na live do TikTok, né? Como assim os caras vivem? Como eles vivem muito mais que muita gente, não é mesmo? Sim, talvez esse seja o segredo da juventude, né? Roubar uma maçã do mercado, alguma coisa assim. E o meu momento 5 centavos é que vários desses suspeitos, eles voltam à tona porque sempre, como a gente no caso, já teve no caso do Jack Stripador, sempre tem o cara que quer ser a verdade absoluta universal sobre um caso misterioso. Porque casos misteriosos não tem solução, e o legal desses casos, na maioria das vezes, é isso, não ter a solução. Isso aqui sempre tem pessoas querendo vender livros, não é mesmo, Marisa? Sempre tem. No caso do Zodíaco, então, teve até o cara, o Zodíaco era o meu pai, não sei o quê. O cara foi lá e fez um vídeo contando, que o pai dele era Zodíaco. Nossa, gente, virou o teste do DNA do ratinho, o caso criminal agora. Exatamente, então esses casos eles retornam com livros na maioria das vezes. Às vezes a pessoa, tipo, tá lá e tem o seu nome atrelado e isso, tipo, literalmente destrói a vida da pessoa. Porque, beleza, pode ter alguma semelhança, só que, cara, se o próprio FBI, que é a parte interessada em resolver o caso, chega e fala, não é essa pessoa, tipo, cara, é meio difícil, né? Eu acho meio complicado nessas questões de casos criminais. O FBI, tipo, ele tem que trabalhar para conseguir solucionar o caso. Mas se nem ele tá querendo solucionar o caso, tipo, beleza, a mídia pode chegar, você pode falar um monte de coisa, mas tipo, você nunca vai ter a verdade absoluta. E eu sempre tenho um pé atrás com esses livros que querem ser a grande verdade universal sobre as coisas, assim. Eu não gosto muito desse tipo de livro, né, Marisa? Eu também acho, assim, esses casos sem solução a gente nunca pode ter certeza de nada, assim, é sempre o que eu digo, né? A gente pode dar uma conspirada de vez em quando, né? Mas a gente tem que entender que é isso, né? A gente não tem como a gente saber mesmo, né? A gente pode imaginar o que aconteceu, né? Cada um vai ter uma opinião, mas a verdade absoluta mesmo é muito difícil que aconteça, que apareça. E eu acho que por hoje é só. Alguma consideração final que você queira fazer? Algumas bandas anormais aparecendo aí nos TikToks da vida, né? Você quer contar o caso de hoje? Foi meio curioso, né? Nossa, gente. Nossa, Thiago, eu tava até feliz que eu tinha esquecido disso, agora me entristeci de novo. Não, é que hoje, né, pra que vocês devem saber ou não, né, eu faço lives no TikTok, né, sobre casos criminais, né, eu conto os casos criminais ao vivo, né, eu dou uma palhinha sobre cada caso, né, a galera pede, vou lá e falo e tal. Aí hoje a gente tava fazendo, né, normal, igual de sempre, né, e a gente tá falando sobre o caso do Albert Fish, que foi, assim, um dos piores casos que eu já li até hoje. Não sei, acho que o Thiago conhece também. É horrível esse caso. Esse cara é asqueroso. A gente vai fazer um podcast dele? Vai. Porque a gente sabe que vai dar vários plays, assim, vai aumentar nossas views e tal. Brincadeira, gente. Mas a gente vai fazer um episódio sobre ele porque, tipo assim, o cara foi asqueroso, assim. Aí eu tava mostrando fotos durante a live dele, né, que eu sempre mostro, só que eu tava mostrando assim no Google, né. Aí do nada apareceu uma foto de uns peitos, né, eu tenho desespero, porque, né, não pode mostrar peitos no TikTok. Só que eu fiquei, ué, que é aquilo ali de peito, né? Daí a gente foi investigar que peitos eram aqueles, né. E era, gente, a capa de um álbum, de uma banda dessas, assim, que não dá pra entender nada que tá falando, que só tem barulho, sabe? Tipo, é literalmente só barulho, tem chiado
e umas coisas batendo, assim, tipo, não dá pra entender. E não dá nem pra dizer que é tipo um Cannibal Corpse da vida, que eles têm umas vozes graves e ficam gritando. Não, Cannibal Corpse dá pra entender. Gente, só pra você ter uma noção, Exatamente. Cannibal Corpse dá pra entender. Dá pra entender. Tipo assim, não tinha assim voz, era só chiado, assim. É só um instrumental maluco com tipo uns reverbs loucos. E o nome do álbum era Albert Fish is My Hero. Albert Fish é o meu herói. Tipo assim, cara, o cara mexeu com criança, sabe? Tipo assim, o cara era um pedófilo asqueroso, assim, matou muita gente, assim, não foi pouca gente não, e o que ele fez, assim, eu sempre falo, assim, na verdade, o que ele não fez, né, é mais fácil falar do que falar o que ele fez. Exatamente, porque o bingo do vacilo de serial killer, ele completou quase cheio a carteirinha, né, Marisa? Sim, tudo, gente, tudo. A gente vai guardar pra quando a gente for fazer o episódio dele. Mas, tipo assim, o nome, assim, das músicas era, tipo, mutilação, tortura, você vai ser meio escrava, sadomasoquismo, tipo, traduzindo, né? Tipo, eram coisas bem absurdas, assim, eu fiquei, gente... E hoje também, né, na live a gente tava contando o caso do Richard Ramirez, né, The Night Stalker, eu não sei se você tava nesse momento. Não, eu cheguei um pouquinho mais tarde, porque nesse momento eu fiquei falhando miseravelmente no Fall Guys. Daí a gente tava vendo as fotos, aí eu achei desenho dele, né? Daí eu falei, tá, beleza, é esquisito. Mas a gente achou camiseta pra vender com a cara do Richard Ramirez. É, tipo, só inacreditável, galera. Tipo, a gente tá aqui, faz um podcast sobre caso criminal, tá toda semana aqui falando sobre... Muito em breve eu vou ter um TikTok falando sobre casos criminais. E, gente, por favor, responsabilidade, sabe? Tipo, responsabilidade e um pouco de consciência, tá ligado? Às vezes, sei lá, as pessoas são meio loucas, tá ligado? As pessoas acham que a internet é terra sem lei, que a gente pode fazer tudo, e não é, galera. Ah, eu sempre falo, assim, porque sempre entra, assim, nas minhas lives uma pessoa pra romantizar os casos. Eu falo, cara, você quer chamar atenção? Você quer dar uma de louca? Faz se você quiser, mas não faz na minha frente. Exatamente. Sabe, guarda pra você. Não precisa espalhar pro mundo. Não sei se vocês concordam comigo. Guarda pra você. É, às vezes, como eu já diria um poeta, às vezes você calado é um poeta, porque, tipo, é foda, né, bichos? Sim. É bom que a gente vê esses absurdos, porque a gente fica pensando, bom, então é isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tá aqui. Então, saibam que a gente ama vocês, nos divulguem, nos tolerem, nos aceitem. E acho que é isso, Marisa. Por hoje é só? Por hoje é só, até a semana que vem, que vai ter episódio também. Espero que vocês gostem. E queria dizer que a galera até tá falando, nossa, essa aí podcast, tanto podcast que eu já... Tô perdido. Já não tô conseguindo ouvir, a gente tá fazendo muito podcast. Não, mas é só até semana que vem, tá, gente? Daí acabou. Aí eu e o Thiago, a gente vai tirar umas férias e a gente volta só ano que vem, daí. Mentira, a gente volta de 15 em 15 dias. Mas se vocês quiserem, né, que a gente fique toda semana, vocês podem ir lá no nosso Apoia-se. A gente tá fazendo aquele querido jabazinho. Mas eu acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.